Olá você, eu sou o Carlos Valentim e estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. O programa de hoje não é necessariamente uma dica, é mais tem um caráter informativo. Na primeira semana de fevereiro, na abertura dos serviços do Judiciário Brasileiro, o ministro Luiz Fux divulgou a agenda para votações de processos de ações nesse primeiro semestre de 2022, tanto no STF quanto no STJ. Diversas dessas ações são relacionadas a temas tributários. Alguns que se vêm discutindo há décadas, tem até alguns bastante curiosos, como por exemplo, tem uma ação para apurar a omissão do Legislativo na regulamentação, na criação da lei do IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse imposto é previsto lá no artigo 153 da Constituição Federal. Já houve alguns projetos nesse sentido, mas os políticos, tanto oposição como situação, como todo mundo, já começaram a divergir do que é grande fortuna. Teve partidos de esquerda colocando que R$1 milhão seria grande fortuna. Outros partidos colocando valores maiores. Então não começaram a se entender nem o que era grande fortuna. Então isso não rolou até hoje. E aí existe uma ação direta para apurar a omissão do Legislativo na criação desse tributo. Então tem também outras coisas que são, a meu ver, já coisas que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. Por exemplo, ainda sobre Zona Franca de Manaus, sobre o incentivo da Zona Franca, sobre PIS e COFINS em aluguel de imóveis, se isso é serviço, se é mercadoria, se é receita bruta, enfim, uma série de discussões que, a meu ver, já deveriam ter acabado há muito tempo. Algumas delas não deveriam nem ter chegado aonde chegou até agora, mas coisas que a gente não pode ter nenhuma previsão em relação a isso. Mas duas dessas ações me chamaram a atenção. São duas ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas é a 4980, que é uma ação proposta pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, que diz respeito à representação fiscal para fins penais. Foi incluído um artigo 83 na Lei 9.430, dizendo que a representação fiscal para fins penais só poderia ser colocada no Ministério Público depois de encerrado todo o processo administrativo e toda a discussão. Essa é uma discussão também bastante antiga, porque isso veio junto com a Lei 8137. A Lei 8137 é dos anos 80 e essa Lei 8137 ela tipifica os crimes contra a ordem tributária. E ela prevê que no caso da autoridade fiscal entender que houve dolo na ação do contribuinte, ela deveria encaminhar ao Ministério Público uma representação fiscal para fins penais e deveria aplicar uma multa agravada. Então, ao invés da multa de 75%, que é uma multa normal para um auto de infração, essa multa seria de 150%. O que aconteceu depois disso? Diversos casos, alguns casos que eu conheço que não tinham absolutamente nada a ver, tiveram suas multas agravadas, tiveram a representação fiscal encaminhada ao Ministério Público. E o que aconteceu? Nada. O Ministério Público ficou parado em relação a essas ações e também por uma razão, não por culpa deles, mas porque decisões anteriores do STF chegaram à conclusão de que o pagamento do imposto extinguiria a punibilidade do crime. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, a discussão ficava no âmbito administrativo somente. O contribuinte, quando ele perdia em todas as instâncias do processo administrativo, ele pagava o imposto, pagava a multa de 150%, então com isso extinguia-se a punibilidade do crime. Se extinguia-se a punibilidade do crime, não tinha mais nenhuma razão de ser a ação do Ministério Público. Então o Ministério Público não fazia nada. E agora, essa ação direta de responsabilidade, ela pretende acabar com essa história, ou seja, entender que a Receita Federal, a autoridade fiscal, não tem o poder de encaminhar para o Ministério Público uma representação fiscal para fins penais.
seria coisa apenas do Ministério Público. Essa ação está pautada para o dia 10 de março e vamos ver o que vai acontecer lá. Uma outra ação direta de inconstitucionalidade que eu acho também interessante e que também a discussão vem de muito tempo é a que trata do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Eu já comentei sobre ela em alguns vídeos aqui anteriores, quando se falava de planejamento tributário, porque esse parágrafo único ele foi inserido pela Lei Complementar 104, que é uma lei lá de 2001, e que ele diz o seguinte: ele diz que a autoridade fiscal poderia desconsiderar um ato jurídico feito se ficasse entendido por essa autoridade fiscal que o objetivo foi simplesmente o de simular a existência do fato gerador de uma obrigação tributária. Começaram a chamar essa lei de lei anti-elisão. Eu já acho esse nome inapropriado por uma razão muito simples. A elisão fiscal é a redução lícita da carga tributária. Não tem nada de errado em se fazer uma elisão. Então precisava ter uma lei anti-elisão. Deveria ser o nome sim, lei anti-evasão fiscal. Que a evasão fiscal, essa sim, é crime previsto até nessa lei 8137. Bom, o que se pretende com isso é discutir se é constitucional ou não uma autoridade fiscal descaracterizar um ato jurídico. O placar está 5-2 pela constitucionalidade. A ministra Rosa Weber foi a relatora e ela, no seu relatório, entendeu que a autoridade fiscal poderia fazer isso sim, que ela, ao fazer isso, ela não estaria tirando o direito do contribuinte de escolher uma tributação mais barata. O que ela estava tentando fazer é evitar abusos na forma, embora isso deveria ter sido previsto ou deveria ser regulado numa lei ordinária, que nunca foi, mas que ela poderia sim fazer isso. E aí 5 mais 4 ministros acompanharam ela, e o ministro Lewandowski ele foi o voto divergente. E na sustentação do voto dele, ele fez uma defesa bastante interessante. Ele entendeu que uma autoridade fiscal não pode desconsiderar um ato jurídico. Ato jurídico só poderia ser desconsiderado por um juiz, só por uma ação judicial, e não autoridade fiscal. O ministro Alexandre de Moraes, que tinha acompanhado a Rosa Weber no primeiro momento, com esse argumento ficou do lado do Lewandowski. Então, a história está aí 5-2, ainda tem a possibilidade de virar um 6-5, mas a tendência é que ela seja considerada como constitucional. E se ela for considerada como constitucional, não muda absolutamente nada aquilo que eu já vinha falando aqui sobre o regime tributário. Ou seja, se você conseguir montar um planejamento tributário que você demonstre que, na verdade, a redução da carga tributária foi meramente uma consequência daquilo que você fez, que não era o seu objetivo principal, não vejo problema nenhum em você continuar sustentando essa discussão. Agora, é claro que o resultado desse julgamento vai dar mais força para a Receita e provavelmente teremos aí mais casos sendo discutidos, e essa é uma situação que, para mim, acaba sempre no judicial, mas hoje já se tem um argumento mais forte, exatamente esse argumento no sentido de que nenhuma autoridade pode desconsiderar um ato jurídico perfeito, feito dentro de todo o regramento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, que não for um juiz. Então, a continuação da discussão ainda promete muitos capítulos novos. Bom, essas foram as informações de hoje, espero que tenha sido útil para você e te peço que continue nos acompanhando, recebendo essas informações semanais, são gratuitas, não custam absolutamente nada. E quiserem discutir um pouco mais sobre assuntos tributários no mundo corporativo ou no mundo também das pessoas físicas, podem contar comigo. Um abraço, até a próxima. Tchau.